Bom dia, paz do Senhor. Mais um dia o Senhor nos permitiu estar aqui, né? 30 dias nós estamos aqui firmes e fortes para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor, Luana. Mais uma vez, louva a Deus por estarmos aqui. Bom dia, a paz do Senhor, missionária Helena. Está aqui daqui a pouquinho. Só vou esperar um minutinho aqui e vou chamar. Segunda-feira, mais uma semana que se inicia, né? Louvado seja Deus que está nos permitindo, né, estar de pé mais um dia. Voltou a esquentar, né, irmãos? Graças a Deus. Voltou a esquentar. Hoje o dia promete um solzinho aí. Já que eu tô de blusa de frio, né? Porque dentro de casa tá sempre mais frio, parece. Eu não tava sentindo frio, não. Mas aí eu fui lá pra dentro, voltei, eu já tava com frio. Nem coloquei um filtro, não tem filtro que ajude. Essa cara de uva que eu tô amassada. Espero o Senhor que hoje corra tudo bem. Ontem nós tivemos um contratempo aí, faltou energia logo cedo. Faltou energia, depois logo voltou, mas infelizmente minha internet é ruim. É ruim pra voltar assim quando falta energia, né? Nós perdemos uns 5 minutos aí, ou 10 minutos, sei lá. Perdemos um tempinho aí, tivemos que voltar a live, né? Abrir uma live nova. Mas glória a Deus. Então vou estar chamando, né? Nossa convidada de hoje. Amanhã encerra, né? Estudo aí do livro de Provérbios. Mas nós vamos estar dando continuidade aí, tá? Nós vamos estar entrando em outro livro e vamos estar dando continuidade ao estudo. A câmera está virada. Eu desvirei antes, mas volta. Quando abre a live, abre com a câmera, a outra câmera, não a frontal aqui, não. É normal, todo mundo que abre faz, e até a minha. É porque ela, antes de conectar, né, fica procurando conexão. Aí é o tempo que vira e não aparece. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Pai do Senhor. Peço perdão porque eu estou acabada, né? Mas vamos lá, Deus é misericordioso. É sim, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu até tinha Eu consegui acordar, né? Então já deu tudo certo. já. Com medo de perder a hora, mas estamos E eu fiz caminhando. confusão ontem, quando a senhora me mandou a mensagem, eu fiquei meio sem entender, porque na minha cabeça era Jaqueline hoje e a senhora amanhã. Aí depois Aí quando eu vi a mensagem, eu falei, então tá errado. Ainda mais porque eu não fiz o cartaz, né? Então eu não tinha noção. Eu acabei não pedindo, né? Porque eu sabia que a senhora estava na correria lá. Então eu acabei não pedindo para ver o versículo, coisa e tal. E aí por isso eu fiz confusão. Mas estamos aqui, né? Glória a Deus por isso. Vamos adiantar, né? Eu sei que a senhora está cansada, né? Então nós vamos dar uma adiantada, né? Falar menos. Ontem, né? A live foi uma benção, nós falamos tanto que nós levamos quase 2 horas aqui, né? Tirando a live que caiu domingo com a irmã Cássia, é uma benção, falo muito, né? Ativando a live que caiu, nós ficamos 1 hora e 50 minutos, né? Só Deus tem misericórdia. Né? Mas foi benção, né? O Senhor falou poderosamente, então eu creio que hoje não vai ser diferente.
Então eu te convido aí que está na sua casa para fechar os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos estar iniciando aí a nossa oração, né, para a gente estar entrando aí na presença do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, eu entro na sua presença nessa manhã, meu Deus. Primeiramente, eu quero te pedir perdão, Pai, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelas minhas limitações, Pai. Até mesmo, meu Pai, pelas aquelas coisas, meu Pai, que muitas das vezes, meu Pai, eu faço e aos meus olhos carnais existe o nada a ver, mas o Senhor, meu Pai, é quem contempla tudo e o Senhor sabe, meu Deus, aquilo que o Senhor quer, meu Pai. Então, meu Deus, eu te peço perdão, meu Pai, pelas minhas falhas, Pai. Eu te peço, meu Pai, nesta manhã que se inicia, meu Deus, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas que será feita aqui, Pai. Que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, pela vida da tua serva que aqui se encontra, Pai. Usa ela conforme a sua vontade, o seu querer, Pai. Fala conosco uma vez mais nessa manhã. Repreenda, meu Pai, todo espírito de atrapalho, meu Pai, todo nervosismo, toda palavra contrária, toda inveja, tudo aquilo, meu Pai, que possa estar vindo, meu Pai, para estar nos atrapalhando, meu Pai. Repreenda em nome do Senhor Jesus. Eu quero, Pai, render graça ao seu santo nome, Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pelo Senhor nos permitir estar aqui, meu Pai, mais uma vez, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado por cada um que o Senhor tem trago para estar aqui junto conosco, Pai. Obrigado, meu Deus, por estar confirmando cada dia mais, meu Pai, a sua palavra, confirmando cada dia mais o seu propósito sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Deus, por nos escolher. Muito obrigado, meu Deus, por nos separar, Pai. Obrigado, meu Deus, por todas as vezes que o Senhor nos exorta, Pai, por todas as vezes, meu Pai, que o Senhor nos corrige, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor, meu Pai, corrige aquele que o Senhor ama. O Pai corrige ao filho que ama. Então, obrigado, meu Deus, por nos corrigir. Obrigado, Pai, por não desistir de nós. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, pelo fôlego de vida, por termos a oportunidade de ter mais um dia nas nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou estar trazendo um louvor, né? Que a senhora me pediu aí, né? Que é a senhora meio inimiga do ritmo, né? E não que eu não seja, né, gente? Eu sou muito inimiga do ritmo. Mas a senhora, né, falou aí comigo, então eu vou estar trazendo o louvor aí. E aí a senhora traz a palavra, tá bom? Gente, louvar, eu louvo, mas é eu e papai. Então, quando erra, não tem problema. Ele não está preocupado com isso, entendeu? Ele está preocupado com a adoração. Agora, aqui é meio diferente. Eu não erro não amada. Erro também, né? E o pior, às vezes erra até aqui, né? Por isso que eu canto o hino da harpa, irmãos. E eu gosto muito de louvor de adoração, ouço os louvores de adoração, mas quando é para me cantar, eu canto o hino da harpa. Primeiro porque eu tenho aquele pensamento que o hino da harpa é algo, né, que eu sinto mais a graça do Senhor. Até porque a gente sabe que é um hino, né, foi tudo inspirado pelo Espírito Santo. Hoje em dia tem muitos hinos de adoração, que não é realmente adoração, né? Que infelizmente o homem faz, aí é muito voltado pro eu, né? É diferente. Então eu gosto mais do hino da harpa, né? E até porque eu vou ler aqui, tá, irmãos? Vou lendo aqui, né? Tem uma artezinha aqui que fizeram aqui, mas eu louvo lendo, então fica mais fácil, né? Porque se eu for louvar aqui sem ler, sinceramente o negócio, lendo o negócio já não fica bom, né? Você imagina sem ler, né? Mas vamos lá. Eu vou louvar o número 1 da harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para um reinado de amor. Chuvas de graça,
chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas antes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os seus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode dar Aleluia. início, fica à vontade. Então, eu li essa passagem várias vezes e nada me chamava atenção. E na pia, eu comecei a falar com Deus, né? O que eu ia trazer? Eu falei, Senhor, me dê um versículo, porque nada me chama atenção. E foi muito lindo o que Deus falou. Pela misericórdia dele, ele falou 17. E eu fui ver o 17. Até hoje, Deus tem falado muito sobre a mulher virtuosa, o que a mulher deve fazer, como proceder dentro da casa, falando sobre o filho, como devemos agir, né, com os nossos filhos, a vara da disciplina. E quando eu li o 17, eu entendi que hoje Deus iria falar com os filhos. Como os filhos devem agir com os pais. Então, eu entendi e eu comecei a falar com Deus e eu chorei. Eu falei, Senhor, Tu é tão misericordioso. Porque eu li essa passagem aqui várias vezes e essa passagem não me chamou atenção. E então, vamos ler o capítulo 30 e versículo 17. Onde diz assim: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Porque nós sabemos a importância da obediência dos filhos, né, com os pais, porque não é algo que a gente fala só por falar, né, mas é algo que Deus deixou como mandamento. Está lá em Êxodo 20, versículo 12, que diz: honrai o teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra. Olha a promessa que Deus nos faz, né? É tão importante a obediência do filho para com os pais que Deus ele sabia que ia haver uma dificuldade nesse sentido, que ele já colocou uma promessa. Porque quando houvesse essa dificuldade, os filhos entenderiam. Não, se eu for obediente, se eu respeitar os meus pais, se eu respeitar a minha mãe, eu terei mais dias na terra. Deus me fez essa promessa. Porque Deus sabia que nós iríamos chegar num tempo que não ia haver respeito. Filhos hoje falam com os pais como se estivesse falando com qualquer um, né? Como se tivesse, às vezes tem mais respeito pelos de fora do que por aqueles que te deu a vida, que sofreu para que criasse. Não estou aqui falando só de criancinha pequena, né?
mas de um geral, né? Então, por isso, eu achei muito interessante quando Deus falou para mim o versículo 17, eu entendi o que ele queria fazer. Não sei o que ele fará amanhã no versículo 31, mas eu sei que hoje, o que ele vem falar para a gente é sobre a obediência dos filhos para com os pais. E quando Deus nos fez essa promessa, e isso serve para mim também, que quando ele fala sobre os filhos, ele não está falando de filho de 1 ano ou de 50, ele está falando para filho, não importa a idade e nem o tamanho. Sim. Ele sabia o que iria acontecer. E ele não está falando aqui, respeite o teu pai, honre o teu pai. Se ele for bom, honre o teu pai se ele te criou. Não, ele manda honrar pai e mãe. Independente se esse pai é bom ou se esse pai é ruim. Se esse pai bate, se esse pai faz alguma coisa, ele manda honrar. Ah, missionário, mas a senhora não sabe como meu pai e minha mãe foi. Eu era judiada. Gostava mais de um ou não gostava menos. Não importa. Deus manda honrar. Escrevi algumas coisas aqui para mim não esquecer. Desprezar os pais. Recebemos dos nossos pais as primeiras instruções e cuidado para a vida. São eles que fazem duros sacrifícios e dão as maiores provas de amor por nós. Amá-los, obedecer a eles e respeitá-los nem precisaria ser um mandamento divino, mas um dever dos filhos. Deus prolonga os dias daqueles que honram os pais, como forma de retribuição, o seu amor e consideração. Por outro lado, quem se rebela e despreza os pais, ao invés de ser seus dias multiplicados, terá um futuro curto e desastroso. É o que nós vemos hoje, né? Filhos totalmente perdidos, jovens perdendo a própria vida, porque muitas das vezes Deus usa os pais para dizer, não vai. Olha, eu estou sentindo, né, pai, tem muito disso. Ah, eu estou sentindo algo no meu coração, está um aperto. E os filhos, ah, isso é palhaçada. Isso é palhaçada, isso é coisa de velho. Ouça. Quando o pai ou a mãe falar, não vai, eu estou sentindo algo, tem um aperto no meu coração, não vai. Porque é Deus avisando. É Deus tentando abrir os olhos através dos pais. E hoje, infelizmente, a gente não vê isso. Infelizmente, a gente vê, né, principalmente lá fora, né, no mundão, os filhos falando com os pais numa forma que dói e a gente acaba culpando os pais, né? Porque a gente culpa os pais. Ah, porque não corrigiu. Ah, porque não bateu. E até hoje Deus está falando justamente sobre isso. Corrige, para que a geração de hoje não seja, no futuro, o que é hoje. Porque se nós, esses 30 dias, Deus tem falado só sobre isso, né? Como a mulher deve se proceder dentro da casa, como a mulher deve criar os teus filhos. Porque Deus sabe, se nós fizermos isso, a geração futura não será a geração de hoje. Que a gente vê filho dando tapa na cara da mãe, que a gente vê filho agredindo mãe. Eu não gosto de ver televisão na parte de jornalismo, nada disso. Justamente porque, primeiro, porque eu sou muito chorona, então se eu ver, é ridículo eu chorar com algo que eu vi na televisão, né? Mas acontece. Então, aí você abre a televisão, se você for ver o jornal, você vai ver absurdos de filho fazendo com o pai, porque não entende. Eu não vou aqui falar do que eu passei. Primeiro que eu vou chorar, já estou quase. Então, se fosse no sentido de mãe, eu nem sequer falaria com a minha. Mas quando eu fui mãe, eu entendi que ela poderia ter me abortado, ela poderia ter me dado para os outros, ou poderia simplesmente fazer como muitos fazem aí, deixar num latão de lixo. Mas não, ela me criou até onde ela deu, aonde deu para ela.
Por quê? Não sei, mas ela criou até onde deu. Quando não deu, ela me deixou com meu pai. Mas ela não deu para os outros. Ela me deu a vida. Se hoje eu tenho 55 anos, se hoje eu consegui criar os meus filhos, foi porque ela decidiu me ter. Então, acho que só isso já basta para a gente honrar nossos pais. Porque os filhos de hoje, a juventude principalmente, eles não entendem que os pais teriam essa escolha. É certo, não. Mas é algo que muitos fazem, né? E se hoje temos uma vida, se hoje nós estamos, seja com 18, com 20, com 30, é porque os nossos pais decidiram nos ter. O que aconteceu na caminhada para que eles abrissem mão ou para que eles mudassem o comportamento? O que aconteceu? Qual foi a frustração? Entendeu? O que aconteceu com eles? Por que a mudança de humor? Por que a mudança de hábito? Ah, porque meu pai não era assim. O que aconteceu? O que feriu a ponto dele mudar? Então, independente do que os pais fazem ou deixam de fazer, nós devemos honrar pelo simples fato deles terem nos dado a vida. Porque aqui tem mulheres que são mães e a gente sabe o que é ter filho. O que é você passar 9 meses sem conseguir dormir, sem conseguir levantar de uma cama sem ajuda. Muitas das vezes, para levantar, você estava grávida agora há pouco tempo, para levantar do sofá precisa de ajuda. E amanhã depois você vê seu filho que você sofreu tanto. Aí depois vem uma dor que só o sangue, né? Porque só Jesus mesmo. Porque aquela dor, apesar de que eu sempre gostei mais da dor do que os 9 meses, tá, gente? Eu sempre falei, porque a dor, a gente sabe que quando ela chega, tá na hora de acabar. Mas os 9 meses parece 9 anos, é uma eternidade esses 9 meses, né? Então a gente entende, né, que é muito sofrimento e depois você vai para a maternidade, você tem aquele todo o seu sofrimento. Você vem para casa, você passa os primeiros 30 dias, gente, é algo surreal, porque você não sabe mais o que é dormir, você não sabe mais o que é poder tomar banho. Na verdade, depois que você se torna mãe, você não sabe mais o que é nada. Porque muitas das vezes você tem que ir pro vaso com a criança agarrada na sua saia. Batendo na porta do banheiro. Isso quando não abaixa, olha por baixo, né? Para ver se você realmente está lá. Que aqui em casa tinha um que fazia isso, né? Tinha um filho e depois veio um neto, a neta que também fazia, né? Olhar por debaixo da porta para ver se estava lá mesmo, com medo de ser abduzido. Então, a gente... Você vê que a gente falando, você entende todo um sacrifício, né? Que uma mãe tem. E o pai também, não estou aqui só falando de mãe, mas também do pai, né? Que está ali, que rala para botar o leite dentro de casa. Entendeu? Que tem aquela preocupação, entendeu? Não deixa assim, não deixa sozinho, não deixa aqui, não deixa ali. Tem uma preocupação. Aí, para quando chegar lá depois dos seus 13, o perigo é depois dos 13. Depois dos 13, 14, eles acham que eles são gente, entendeu? Eles acham que eles mandam, tá? Né? E aqui em casa tinha uma que ia dizer 18ão, 18ão, 18ão. Eu perguntei isso, 18ão. Depois do 18ão vai acontecer o quê, meu filho? Acontece o quê depois do 18ão, né? Que eles têm esse negócio do 18ão, que eles acham que com 18 anos as coisas mudam. Ah, se eles soubessem que depois dos 18 é que vem o problema. Que eles vão saber o que é pagar uma conta de luz, o que é pagar uma água. Se eu soubesse, não queria tanto arroz. Né? Todo mundo ia querer voltar para antes dos 18. Porque olha que na cabeça da criança, né, do jovem, eles são complicados. Por quê? Porque quando está com 12, 13, eles querem chegar aos 18. E quando está com 20, 30, eles querem voltar. Porque aí eles entendem o que é ser adulto. Porque até os 18 eles não entendem. Dorme até a hora que quer, tem comida a hora que quer,
não sabe quanto custa 1 quilo de nada. E quando fazem 18, que eles acham que eles vão ter liberdade, é aí que eles vão entender o que acontece. Como diz, por trás da cortina, o que acontece para ter a comida, para ter a televisão, para ter o Wi-Fi. Aí eles vão entender, né? Então, a importância é essa. A palavra que Deus nos deu é essa. Vamos honrar os nossos pais, vamos respeitar. Esse dia eu liguei para minha mãe no Dia das Mães. Eu chorei, eu pedi perdão a ela. Porque eu poderia ser mais do que eu sou. Tive a oportunidade de ir lá ver ela, que está com 91 anos. Tive a oportunidade de ir lá ver ela esse mês, que eu estou de férias. Porque a qualquer momento a gente pode não ter. E não adianta, depois que morrer, ir para cima do caixão, chorar, pedir perdão, já é tarde. Aí já é tarde. Se tiver de fazer, faça enquanto está vivo. Porque depois que estiver lá em cima, não adianta ficar fazendo desespero, não adianta ficar gritando, porque quando desce a sepultura, é ali que a ficha cai. Então, começa a dizer, agora eu não posso mais falar isso, agora eu não posso mais falar aquilo. Já é tarde, faça enquanto os pais estão vivos. Fala, eu te amo. Fala, me perdoa. Porque os adolescentes, tudo que acontece, acham que a culpa é do pai, porque a mãe falou isso comigo. Geralmente é a mãe, né, gente? A vilã da história é a mãe, né? Porque o pai é um santo, né? Eu nunca vi, gente. Porque pai é um santo. O pai apronta. Aí, quando cresce, meu pai. Aí a mãe que perdeu noite de sono. A mãe que fez tudo, limpou muita titica, né? Às vezes o pai nem limpa. Não é. A maioria não limpa, né, filha? Tinha jovens e são exceções que eu conheço, porque a maioria não limpa. O meu não limpa também, não. Só jovens que limpam. O meu não limpa, não. Então, jovens eu tenho certeza. Então, eu sei. Então, desde pequeno, desde Sofia bebê, ele limpava. Dá banho e tudo, né? Então, só que no final, a mãe que é a vilã. Por quê? Porque é a mãe que fica em casa, é a mãe que disciplina, é a mãe que bota para estudar. Então, tudo é a mãe que está ali, é a mãe. Então, ela acaba vendo a mãe como vilã. Só depois que se torna mãe é que vai entender que, na verdade, a mãe não é uma vilã, mas sim aquela que ensinou, que disciplinou. Ela vai entender que o pai vai sair de manhã para a rua e vai voltar de noite. E quem fica em casa tendo que botar tudo em ordem e muitas das vezes ser cobrada quando o pai chega é a mãe. Verdade. Por isso que nós somos a vilã. E vamos continuar sendo, né? Porque essa parte aí não vai mudar. Não vai mesmo. Por isso que eu brinco quando eu encontro uma grávida, a vizinha que estava grávida, eu falei, aproveita. Durma o quanto você tiver de dormir, porque depois acaba. Entendeu? Tem um pessoal sortudo aí, né? Que o filho nasce e dorme a noite inteira. Eu não tive essa sorte, não. O meu não dorme a noite inteira, não. Mas ele também não dá trabalho, não. Né? Ele só resmunga, mama e dorme. E dorme, hein, gente? Porque quando ele quer, ele dorme bem. Mas também ele gasta energia com força, né? Mas também quando ele tá acordado, só Deus tem misericórdia. Mas por isso que ele gasta energia, então ele cansa. Eu tive Caleb, né? Aqui dentro de casa, quando nasceu. E Caleb, meu Deus, pensa numa criança que meia-noite estava conversando. Dava 1 hora, 2 horas da manhã. Quando não estava chorando, estava conversando. Essa é a pior parte. Entendeu? E quem está acordado, vigiando? A mãe. É incrível, aconteceu algo aqui, né? Carol dormiu aqui em casa com Sofia. Aí ontem a gente tinha que voltar ir para o encontro, né? Aí
O celular, gente, despertou várias vezes. E a gente com aquele negócio, a gente não consegue dormir, né? Preocupado, porque tem horário, né? Aí o celular está despertando do lado de Carol, despertando, 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 despertando. Aí eu levantei, rodei, fui lá, desliguei o alarme. Sofia só deu uma tosse. Ela Abriu o olho. acordou. Não, já virou. Eu falei, Jesus, por que não tosse ela na hora de acordar? É melhor Foi pôr o Deus. alarme. Foi Deus. Sabia que ia dormir mais que a cama. Foi logo depois, gente. O alarme tinha acabado de coisa. É o instinto. Uma vez não, tava várias vezes o alarme tocando, 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 a ponto de eu levantar e ir lá desligar. A mãe tem um instinto que é só Deus para explicar, gente. Não tem explicação, é só Deus mesmo. A criança recém-nascida dorme do lado da mãe, a mãe não joga um braço por cima, a mãe não vira por cima, nada. Nada. Porque é um instinto natural de proteção. É algo que só Deus sabe explicar. É porque foi algo que Deus fez igual, né? Você vê que o animal, acho que o cachorro, né? Ele é assim, né? Ele pode ser manso como for, a galinha, não vamos falar dela, porque ela pode ser boa como for. Chega perto dos pintos para você ver. Chega perto dos pintinhos para você ver. Ela já abre a asa. Porque é proteção. É instinto natural de mãe, é proteção. Verdade. É proteger. E isso não veio, Deus não botou só para nós, o ser humano, Deus botou até para os animais, proteger. Sim. Tem aqueles que eu não entendo que comem o próprio filhote, aí já deve ser as exceções que existem também na parte humana também, né? Tem, que a gente costuma falar, né? Tem mãe e mãe, né? Tem aquelas que são, que eu não sei por que motivo também, né? Não vamos estar aqui julgando nem falando nada, o que levou, né, essas mães também a fazer isso, né? Porque quando a gente vê na televisão, acho que é um recém-nascido jogado. Acho que um recém-nascido tinha formiga no cordão umbilical, né? Foi o que eu vi um tempo atrás, né? Mas eu sei que é algo horrendo de acontecer. Mas a palavra de Deus diz, né, que por aumentar a iniquidade, né, o amor de muitos se esfriará. Então, aumentou tanto a iniquidade, tanta dor no coração dessa mãe, que o amor acabou, até mesmo para o ser que ela deu a vida. Por que não dá para alguém, né? Por que não, né? Tanta gente aí que quer, tanta gente que é louco para ter filho e nunca conseguiu, mas para encarar uma adoção, né? Tem uma burocracia muito grande. E talvez essa mãe, né, que não consegue, dentro da lei, não consegue, seria uma mãe exemplar, não faltaria amor. Poderia até faltar um arroz, mas o amor não faltaria. Mas a lei não, a lei ele prefere ver que não vai faltar o arroz. Porque você tem que ter um bom emprego, tem que ter uma casa estabilizada, tem que ser casado. Então, dificulta muitas coisas para adoção. Então, chega e fala, eu quero, quando nascer, eu quero dar. Você quer? Eu vou lá com você e a gente dá. Aí fica mais simples. Dá para um hospital, dá no hospital, né? Mas melhor do que jogar no lixo. Eu não vou levar. Bota para adoção. a gente sabe que o diabo, ele perturba muito, né? Ao ponto de uma pessoa ter coragem de jogar um filho no lixo, você só pode entender que ali tá por conta do inimigo mesmo. Não tem, gente. Porque, mas tem a depressão pós-parto, mas a gente sabe o que também fica por trás de uma depressão pós-parto, né? Eu já pude presenciar uma pessoa que teve uma depressão pós-parto, que havia um trabalho que foi feito contra a vida daquela jovem, né? Ela não ficava com o filho, ela não queria a criança, né? Mas se a gente olhar pelos olhos espirituais, a gente via que ali tinha foi um trabalho feito para aquela jovem, né? Por causa de um sentimento de inveja, fizeram um trabalho para que ela, né, não tivesse esse desejo pelo filho quando nascesse, né?
Existe, gente, a parte da doença também, porque a gente sabe que a depressão é uma doença, precisa ser tratada, mas não podemos esquecer que existe o espiritual, né? E muitas das vezes a pessoa é pelo espiritual, porque o diabo perturba tanto ao ponto da pessoa fazer isso. Ontem mesmo o pastor estava na pregação de ontem, ele estava falando a respeito de. Eu só vou cortar aqui para poder falar isso. Não, pode perguntar. A respeito de Maria. É porque Ah, Thiago, só vou trabalhar. De repente alguém entra, um pé muito pesado caminhando. Eu fiquei meio papura. É o Thiago entrando. Eu não tranquei a porta, aí eu me assustei. Maria, né, foi ter com Isabel, sua prima. A diferença de Jesus e ela, de Jesus e João, eram poucos meses, né? E as crianças se agitaram no ventre. Então, quer dizer, João sentiu a presença, né, do Senhor Jesus dentro do ventre de Maria. Quer dizer, o espírito de João se agitou ali pela presença do Espírito de Deus ali também, né? Mas aí você vê, se uma criança pode ser cheia do Espírito de Deus ainda no ventre, uma criança também pode ser cheia, né, de um outro espírito ainda no ventre. Por isso que muitas das vezes a pessoa fala assim, ó, mas desde novinho já tinha um jeitinho mais pra lá, pra cá. Ou desde novinho já era uma criança maldosa, né? É uma criança meio perversa. E a gente vê que existe crianças assim, né? Que não tem aquela inocência de criança. Mas qual o espírito está ali por trás, né? Existe, no dia que eu creio que foi a senhora mesmo que pregou aqui, que falou a respeito dos espíritos, né, que agem em criança, que são os demônios mirins. Então, a gente tem que estar, né, tá em constante oração, assim como numa mulher, né? Eu já presenciei mulher grávida manifestar, né, de demônios horríveis e queria criança, né? Então, aí vem essa parte de a pessoa ter coragem de tirar uma criança, jogar dentro de um lixo. Ali você não vê só uma doença, você vê que é algo que está por trás, porque se você não quer cuidar, se você não tem desejo, você dá. Agora, quando você tem aquela coisa de você jogar dentro do lixo, é algo deixar dentro de um banheiro, num vaso. Gente, é algo, você imagina os olhos de Deus, uma pessoa ter, né, você levou 9 meses, né, sofrendo ali. Não digo outras situações, né? Eu tive a oportunidade de estar conversando com a Isabela, né, a minha filha, a gente falando sobre a respeito de uma jovem que ela tinha tido um neném, mas essa criança, né, fruto de algo que fizeram com ela. E aí, né, é surreal que a gente quer botar nossos filhos numa bolha, né? E de repente, né, a criança bate de frente com uma situação dessa e você não sabe nem o que você explicar, né? É uma criança vendo outra criança passar por uma situação assim. E eu falei com ela, e ela falando sobre o comportamento, eu falei, só ela sabe o que ela passou, né? A gente não pode julgar. É uma criança que pôs uma outra criança no mundo e não foi pela vontade dela, né? Então, porque não tem amor, não tem aquele sentimento. Mas o que aquela criança passou? Né? Porque é uma criança, né? Para mim, uma jovem de 14, 15 anos ainda é uma criança, porque eu tive 14, 15 anos e me achava adulta. Mas hoje eu tenho minha filha de 13 anos e eu vejo o quanto ela é uma criança. Eu costumo falar que ela só tem tamanho e corpo, mas a mentalidade, quando ela abre a boca, é uma criança falando. Então, o que aquela criança não passou? E aí, muitas das vezes, uma mãe tem coragem de fazer isso, mas o que aquela mãe não passou? Né? O que aquela mãe não sofreu na infância, né? Quantos abusos uma pessoa pode ter passado ao ponto de não amar aquela criança que ela está gerando, né? São várias coisas. É só a misericórdia de Deus mesmo. Pode falar aí. Infelizmente, nós, o ser humano, né, temos essa facilidade de transferir os filhos aquilo que a gente viveu com o pai. Verdade. Entendeu? Hoje, né, a gente somos convertidos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não, nem é por merecimento, mas sim pela misericórdia. Então, nós temos um manual de vida. Mas lá atrás, eu não tinha. E eu sei que eu errei. Mas hoje nós temos. Né? Hoje, Carol, eu vejo como Carol cria Sofia. Né? Que só pela misericórdia também, a neguinha, né? Só pela graça e misericórdia. Indo maravilhosamente bem, né, filho? O que ela é, o que ela é uma benção.
Fala. É que me Voltou? ligavam aqui na hora da live. Me Ah, ligaram. o importante, né? Porque a levadice dela é grande, mas o lado espiritual dela também é grande, a versa também, né? Então, tanto a levadice quanto o lado espiritual dela é grande, então vai ter um equilíbrio ali, né? Que você imagine Caleb e ela no encontro. Você imagine. Você só viu os doisinhos. O café com leite correndo. Eu só vi assim, ó, ó, ó. É nessas horas que eu agradeço a Deus que eu tava em casa. E isso quando você não faz alguma coisa que ela não queira, que ela grita que parece que você matou ela. Entendeu? Não, Ela grita, eles ela são uma chora criança. que parece que você bateu. Não sei Eles são por uma que ontem. Aí eu acho que ela ia pegar a água e eu panhei para dar água a ela. Menina, porque ela estava brincando no bebedouro. Aí eu peguei o copo para encher para ela. Tava os dois brincando no bebedouro. Aí eu fui, peguei o copo para poder encher. Menina, ela foi pro lado da mãe chorando. Que eu falei, pronto, vão pensar que eu bati, né? Ela falou, o quê? Não, primeiro Tati pegou ela. Aí Tati falou, minha avó. Ah, então nessa eu não me invento, não. Aí ela viu que Tati não resolveu, ela desceu e correu pra mãe. Aí, mas também depois dormiu. Então, ó, até que o Senhor nos ajudou, né? Fala aí o que você quiser falar. A palavra foi essa. Depois meditam, entendeu? Porque a gente costuma Ah, dizer, né? Que a geração de hoje é o futuro de amanhã. Então, só que vai depender daquilo que nós vamos ensinar, né? Daquilo que a gente vai passar para os nossos filhos, porque muitas das vezes também os filhos são rebeldes pelas coisas que eles também escutam, né? Não vamos também aqui só culpar os filhos, né? Porque tem mães que amaldiçoam os filhos, né? Tem mães que amaldiçoam os filhos, que falam palavras horrendas para os filhos, né? Eu aqui em casa eu nunca gostei que chamasse as crianças de porco. Ai, seu porco. Isso é uma maldição, gente. Porco vive em lama. sim. Seu porco, seu isso, seu aquilo. Aí depois, quando a criança cresce, né, e vira uma adolescente, ela vai realmente se virar contra os pais, porque passou a infância toda onde era para ouvir palavras de incentivo. Eu, por exemplo, tinha algo que eu fazia que hoje eu não faria, né? Como você disse, com os netos, eu esqueci tudo o que eu fui. Mas por quê? Com os netos eu não tenho que educar. Os netos não tem que educar, essa não é a minha função. A minha função foi educar vocês. Os netos não, é para me estragar mesmo. Entendeu? Por isso que eu tenho amnésia, né? Que esses dias eu ouvi que eu tenho amnésia, né? Eu, graças a Deus, que os meus netos têm toda a amnésia do mundo. Presta atenção, principalmente com os pequenos. Só Aí, Deus tem misericórdia. ó, por exemplo, hoje eu sei que é errado. A criança chega, ai, aqui, mãe, olha, tirei 58. Poder. Tô na live, Rafael. Não posso levantar agora, não. Ó, aí fala assim. Chama a Biela. Ó, aí chega correndo. Tirei 58. Deveria ter tirado 60. Você não faz Faz isso, nada faz isso comigo. com todas. Deveria tirar 60. Você não faz nada, você não trabalha. Gente, da onde que isso vai ter incentivo para uma criança? A criança sai frustrado. Porque veio alegre. Por que hoje eu sei disso? Porque hoje eu vivo isso com os meus netos. Porque com os filhos eu falava isso. Deveria tirar 60. Não faz nada. Mas se fosse hoje, entendeu? Só que você não, para de drama. Foi com todos. Falava mais Aí, comigo, porque ela era mais inteligente. uma disse, nunca tirava nota vermelha. No dia que tirou, encheu a boca. Eu nunca tirei uma nota, cheia de orgulho. E Gabriel, cheio de orgulho. Ela também, Gabriela. Tirei uma nota Também. vermelha. Não deveria nem ter tirado essa. Porque agora você tem uma no seu currículo. Não é? Sentido. Falta de sentido. Entendeu? Como é que pode um troço desse? Porque eu briguei porque tirei
tirou a nota vermelha e se sentiu orgulhosa, entendeu? Mas não deveria ter tirado. Então, são coisas que eu não posso voltar atrás. Agora, vocês mães que estão com criança aí pequena, estão com adolescente, não faça isso. Incentive para da próxima ela tirar 60. Pô, filha, ó, muito bom. Mas vamos na próxima ver se a gente vai... Vamos estudar junto, vamos ver se você consegue tirar os 60. Né? Se tirou 60, incentivo para tirar 70. Mas eu não. E como eu, tem um monte que fazem a mesma coisa. A nossa época era assim. A nossa época era rígida assim. E eu, sinceramente, eu não me arrependo de nada do que eu criei vocês. Por quê? Porque hoje eu vejo o resultado. Resultado de vocês com os filhos. Então, eu não acho que eu fiz errado. Eu só acho que poderia ser melhor. Porque se hoje vocês são quem vocês são, é pela criação dura que teve. Poderia ser melhor? Poderia. Hoje eu não faria do jeito que eu fiz. Mas também eu não me arrependo. Entendeu? Por quê? Porque eu vejo frutos. Pela misericórdia de Deus, né? Teve frutos. E hoje a gente vê, né? As crianças... Poxa, vocês, eu só dava uma olhada. Hoje, se você olhar torto pro filho, é o que você está me olhando. Vocês não, um olhar, você já entendia o que eu queria. A criação era outra. E todo mundo criava igual. Todo mundo criava igual. Eu costumo falar isso, né? A criação era outra porque todo mundo criava igual. Hoje não. Hoje, se você repreende o seu filho, até mesmo por mexer em alguma coisa que não deve, por pegar alguma coisa que não deve. Ah, mas o pai de fulano deixa. Mas o pai de ciclano deixa. A mãe de ciclano deixa. A geração Nutella, né? Que a gente fala, né? É a geração de agora, é a geração Nutella. Infelizmente, né? Até mesmo em respeito de princípios. Muitos não corrigem seus filhos em respeito com coisas de princípio, por falta de respeito, por falar de qualquer maneira, às vezes até mesmo por sair um palavreado. Quantas vezes a gente vê uma criança que sai um palavreado da boca e às vezes o pai e a mãe tá ali, mas aquilo para eles é normal, porque eles falam, né? E isso não é só ser cristão, é ter princípio, é ter educação, porque quando eu tive minhas filhas, eu não era cristã, né? Não estava na caminhada. E eu nunca aceitei que a minha filha xingasse. E não tem essa, mas os pais xingam. Eu xingava e o meu marido xingava. E ela não podia xingar. Porque ela é uma criança e ela tinha que entender. Ela não podia xingar e pronto, acabou. Né? E a gente... mas tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Mas eu aprendi assim, né? Faça o que eu mando e não o que eu faço. E assim eu ensinei. E elas não xingavam, como até hoje não falam. Hoje estamos na igreja. Hoje nós estamos na igreja. Tudo. Mas eu acredito que é uma questão de princípio. Mas antes, né? Mas tudo é muito diferente quando é com os nossos filhos, né? Porque quando a Kaiane era pequena, eu incentivava a Kaiane, né? A chamar os outros de piriguete, a mexer com os outros na rua. Porque não era minha filha, né? Eu não tive que educar. Pelo contrário, como a minha mãe tá falando, né? Era mais para estragar. Mas, quando a gente tem, é o princípio. Você não viu uma criança xingar. Se alguém chegasse no portão e falasse que seu filho fez algo, você corrigiu seu filho naquela hora. Hoje em dia, muitas pessoas, né, deixam de falar, às vezes, o que a criança está fazendo na rua, fora dos olhos do pai, porque sabe que os pais não vão corrigir. Entendeu? E a pessoa ainda vai sair como ruim por ter contado. Né? Esse dia eu tive essa experiência de falar isso. E eu falei, a hora que se vê a minha filha fazendo, pode chegar para mim contar, porque eu vou corrigir ela. Né? Porque eu não tenho olhos na escola, eu não tenho olhos, né? Só tá fora da minha vista na escola, né? Porque Isabela e Maís não são de sair. Mas eu não tô na escola para ver. Mas a minha parte como mãe e nós como pais temos que fazer. Estar na escola perguntando como que tá indo, né? Como que vai, né? Procurar saber. O que muitas das vezes a gente como pais erra com eles, assim, né? Deixando meio de lado, né? Achando que você faltar uma reunião escolar não vai. Eu tô dizendo, gente, para quem não trabalha, a gente sabe que a pessoa trabalha, as pessoas trabalham, claro. Mas quando a gente
engravida é tão surreal porque tudo ali é a prioridade, né? É a prioridade para você, é aquela criança. Ela nasce por meses, né? Até um ano, né? É só aquela criança, é tudo aquela criança, coisa. E depois, quando vai crescendo, as pessoas acabam esquecendo, né? Esquecendo daquele amor. E esquece que aquela criança que está ali pequenininha, ela não tem o entendimento do que ainda é o amor, né? Ela vai aprender ali, ela tá aprendendo. Eu tive pelo Paulo Henrique, né? Eu nunca vi uma criança tão seca de agrado, gente. O meu filho é seco de agrado. Eu fico apavorada que o menino ele não é carinhoso. Né? Esse dia eu filmei ele me beijando, fazendo um carinho surreal pra mim aquilo, porque ele não faz. Né? Ele não é uma criança que você beija, amassa ele gosta, não. Ele é impaciente, ele não gosta que beija ele não gosta de ser apertado. Né? Diferente das meninas que eram dengosas, gostavam de ficar no colo, gostavam de ser amassada. Ele não é assim. E aí eu pude perceber, e aí eu venho percebendo, né? A gente dá tanto amor e carinho, muitas das vezes, porque é pequenininho ali, porque chegou agora, é bonitinho. E aí esquece de dar um colo para quem já está maior, né? De sentar e tirar um momento para conversar, né? Para perguntar como foi na escola, né? Para conversar, né? E aí a gente tem orgulho disso, né? Que nesses dias a Isabela chegou em casa e conversando, falando a respeito de duas amigas dela, conversando, e ela falou para as meninas algo que ela tinha me contado. E a menina falou assim: ó, você fala com sua mãe essas coisas? Aí ela falou: sim, você não? Aí a menina falou assim: ó, eu não, você é doida pra falar isso com minha mãe. Quer dizer, onde que a gente está errando, né? Eu procuro, né, ver onde que eu achava que a minha mãe estava errando comigo, né? Não passar à frente aquilo e ser um pouco diferente, até porque comigo a minha mãe já foi bem mais liberal, né? A minha mãe era mais liberal comigo do que foi com a minha irmã. Mas aí, coisas que eu achava que eu não podia contar, que eu precisava confiar em outras pessoas, hoje eu tento mostrar a Isabela que é diferente, ela tem que confiar em mim, né? Não estou dizendo que tudo ela vai me contar, gente. A gente teve essa idade, a gente sabe que vai ter coisa que ela não vai me contar. Claro, sou. Vai ter coisa que vai ter que ser detetive, filha, porque eu fui detetive. Porque mãe é detetive, é detetive particular, é polícia civil, entendeu? A gente tem que ser tudo. Eu, então, investigadora particular, que eu tenho até diploma. Ó, aí o que que acontece? Como a Bíblia mesmo fala, né, sobre a gente honrar os pais, né, honrar pai e mãe. É muito importante. Mas a Bíblia também diz que nós pais não temos que levantar a ira dos nossos filhos, não é? E é em crítica, né? Às vezes, né, você critica algo, né, e a gente não sabe o que aquilo faz mal, né? A Isabela, ela gosta muito do cabelo dela armado, né? Aqueles cachos armadão. Eu não usaria. Muitas das vezes eu não acho bonito. E ela chega e pergunta assim: ó, mãe, como que tá o meu cabelo? Toda orgulhosa, porque ela tá achando que o cabelo dela tá lindo. E pra ela tá lindo. Só que eu sei que se eu der a minha opinião naquele momento, aquilo vai frustrar ela. Mas eu entendo que o cabelo é dela. Se eu perceber ali que ela está achando que tá o máximo, eu respondo: nossa, tá lindo. Tá lindo mesmo, tá soltinho hoje. Mesmo que eu não goste. Mas não sou eu que tenho que gostar. O cabelo é dela. Né? E por muitas vezes ela nunca gostou do cabelo dela. Ela sempre disse que ela iria alisar o cabelo dela quando ela crescesse. E eu sempre falava: não, você não vai alisar, você não vai alisar. Porque eu tinha o cabelo cacheado como o cabelo delas. E hoje não, meu cabelo é alisado. E eu não consigo voltar, né? Já tentei, mas a pessoa acostuma. Então incentive, né? Incentive da sua maneira. A gente erra muito. Não tô aqui, né? Eu tô aqui pontuando coisas, né, boas, mas eu como mãe erro muito. Né? Muitas das vezes falo, não quero arrumar o quarto, eu falo: misericórdia, isso parece um chiqueiro, criança. Já falei muitas das vezes, ó, o chiqueiro do seu avô lá fazendo tá mais limpo do que esse quarto. Porque a gente perde a paciência, mas a gente tem que vigiar no que a gente fala, né? Nossos filhos são mais de semelhança do Senhor como nós somos. Né? E a gente comparar o nosso filho a um porco, a gente está falando do nosso próprio Deus, porque ele não é porco, né? Não é ele, não, nós temos imagem e semelhança dele, é como a gente chamar uma pessoa de cavalo, né, de burro, né? Olha quantas palavras de maldição a gente lança contra os nossos filhos, sem a gente coisa. Frustra a criança, né? Chegou com algo que foi bem na escola e a gente não poderia ser melhor, né? Nós erramos muito, né? E a gente procurar ver onde nós estamos errando, né? Nós, como mães, né, principalmente porque entra muita mulher aí, né, nós, como mãe, não podemos deixar, né,
a dependência da criação dos nossos filhos na mão de outros. É muito frustrante quando a gente vai chamar a atenção do nosso filho e a gente precisa falar, eu vou chamar seu pai para ele resolver, né? Ó fulano, às vezes eu tô em um lugar e a criança não quer obedecer à mãe e a mãe fala assim, olha a tia olhando para você, ó. Ela vai brigar com você. Olha que chato, gente, né? Você precisar que outra pessoa tenha autoridade sobre o seu filho. O filho é seu, quem tem que ter autoridade sobre ele é você, não os outros. Até porque, né, hoje a gente está aqui, e se amanhã a gente não tiver? Se amanhã o pai daquela criança não estiver ali, como que vai ser? Se o seu filho só faz as coisas se o pai assim mandar, né? Aqui em casa, elas me obedecem, né? Mas é na base do falar 300 vezes, mas obedece. Só que com o pai é uma única vez. E ele não precisa bater, elas não têm medo dele. Quem conhece sabe, pelo contrário, faz gosto muito, passa muito a mão na cabeça delas, me estressa até muitas das vezes, porque eu corrijo, e ele faz cara de paisagem às vezes, né? E muitas vezes eu acho ruim com ele, você tem que tomar uma posição, você tem que falar com elas para que. Aí ele responde para ela assim: eu não preciso falar, sua mãe já tá falando, eu preciso falar. Mas na cabeça delas, muitas das vezes, o meu pai não falou nada, né? Ele não concorda com o que a minha mãe tá falando, não é? Então a gente tem que vigiar, né? Quantas vezes a gente vê pais e mães que brigam na presença dos seus filhos, né? Que a gente não repita erros que a gente não gostava, né? Quando criança em ver, né? Aqui em casa a gente não discute na frente das crianças, a gente evita o máximo, mas eu lembro que a minha mãe me conta uma história, sempre fala, que ela e meu pai brigavam muito. E uma vez ela estando com ele brincando, eu entrei em desespero, achando que eles estavam brigando. E foi uma das coisas que deu, né, o estupim para ela se separar, porque ela via que aquilo estava fazendo mais mal do que bem a nós que éramos filhos. Então eu cresci com esse pensamento, que eu não queria que minhas filhas vivessem lá, que elas vivessem em meio de briga, discussão, vendo coisas que não agrada. Aí muitas vezes os pais brigam na frente dos filhos, a mãe bota um filho contra um pai. Olha que, gente, olha que terrível, né? Aí quando chega lá na vida adulta, a mulher não quer respeitar o marido. Mas por quê? Porque muitas das vezes ela via que a mãe não respeitava o pai, né? Ou a mãe ensinava que o filho não tinha que respeitar o pai. Não, como ela vai respeitar o marido se ela não respeita o próprio pai, que sustenta? Não é? A gente tem que ter sabedoria, irmãos. Eles vão ter um futuro, né? E tem um reflexo, irmãos. Tem um reflexo de tudo que a gente faz hoje. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, que a gente ensine. E realmente, a gente só dá valor à mãe quando a gente vira mãe. Porque eu dava muito trabalho à minha mãe. Muito trabalho mesmo. Eu era uma benção de Jeová. E muito rebelde. Eu Muito lembro, rebelde. né? Eu era uma rebelde, gente, vocês não têm noção. Né? Eu sempre era rebelde. A Rafaela sempre foi muito mais calma. Né? E apesar da minha mãe me dar liberdade, eu sempre a aprontava. Mas quando eu tive a Isabela, eu dei tanto valor ao que minha mãe tinha feito por mim, porque eu também entendia que ela poderia ter me deixado. Ela poderia ter abrido mão. Dá muito trabalho ter filhos, gente. É muita madrugada acordada, né? E que a gente possa mostrar isso aos nossos filhos. Que eles entendam o valor que foi a gente ter eles, né? Que não foi um acaso, né? Eu tive porque eu tive que ter. Não, demonstrem afeto. Às vezes a gente tem dificuldade de demonstrar porque a gente não teve, né? Mas a gente tem que quebrar esse ciclo. A minha mãe fala muito isso e é algo que eu tomo para a minha vida, porque ela não teve esse afeto. Então ela teve muita dificuldade em dar esse afeto. E às vezes ela vê os outros não terem essa mesma coisa de dar afeto aos seus filhos, porque vem do reflexo. Mas eu quebrei isso, né? Eu procuro quebrar isso, mesmo sendo mais rígida, a um abraçar, a um beijar, a um falar que ama, porque a gente precisa ouvir isso. O nosso filho precisa, ele sabe que eu amo. Amar não é só dar comida e roupa. Amar é dar um colo, é sentar para conversar, é para sentar para brincar, né? Quando a gente perde horas no telefone, né? Eu, às vezes, fico me policiando que Paulinho tá apontando ali, eu tô no telefone, e ele tá apontando ali. Mas aí eu paro, boto o celular de lado, chamo, pego no colo, brinco. Por quê? Porque se a gente deixar, a gente vai levar a vida assim. Entregar um celular para a criança para que a gente possa ter sossego. E o que seu filho está aprendendo no celular? Né? O que aquela criança vai aprender? Como que futuramente vai ser um pai e uma mãe ter afeto, ter um carinho, se ele, muitas das vezes, ele não sabe nem o que é isso? Né? Não respeita um amigo na escola, né? Não respeita um vizinho, não respeita, porque não vê respeito dentro de casa. Hoje não se ensina mais a respeitar um adulto. O vizinho fala, mas porque é isso, é porque é aquilo, porque é aquilo.
Entendeu? E não ensina, não. É uma pessoa mais velha que está falando com você. Você tem que entender, respeitar, mesmo que você não concorde, fique quieto. Né? E hoje a gente fala com uma criança, a criança responde a gente. O filho do vizinho responde. Uma outra criança na rua, você chama atenção. Às vezes as crianças estão brincando na rua. Eu e a Jaqueline já presenciamos isso. E cada palavrão, mas eu louvo a Deus quando você chama atenção. Assim, ei, que boca é essa, criança? Isso é coisa para você estar falando. Eles ficam quietos. Estão na rua, são crianças, estão brincando, falam besteira. Mas muitas das vezes você chama atenção e fala, você não é minha mãe. Metida. É a criação que a gente está vivendo hoje, infelizmente. Então que a gente tire, né, proveito do que, né, o senhor falou hoje com a gente, né? Não perca as rédeas da situação ali com seu filho, porque o seu filho vai ser um adulto, né? E nós, como filhos, que entendamos que a gente tem que respeitar os nossos pais, independente de qualquer coisa. São os nossos pais, né? Muitas das vezes eu discordo da minha mãe. Eu tenho a minha personalidade, ela tem a personalidade dela. Apesar da gente brigar, até brigava muito por sermos muito parecidos. Mas muitas das vezes eu deixo passar, como ela também deixa passar coisas que não concorda. Porque entende que tem que haver um respeito. Porque se eu for discordar de tudo e a gente for bater boca de tudo, eu vou viver batendo boca. Né? E muitas vezes a gente respeita o de fora, mas não quer honrar quem está dentro. Então que a gente tire um proveito disso, né? A gente entenda que a gente tem que respeitar, né? O nosso próximo e respeitar os nossos pais, os nossos filhos. Respeite o seu filho. Entenda que ele é uma criança, mas ele precisa de respeito, né? Quando você for falar, quantas vezes eu já vi pessoas que erram com a criança, mas não tem a decência de pedir desculpa. Eu não tenho que pedir desculpa, é uma criança. Ela é uma criança, mas ela é um ser. Você tem que pedir desculpa. Se você errou, peça desculpa ao seu filho. Ensine na prática. Ah, meu filho não pede desculpa, ele não pede obrigado. Quando que você pediu obrigado a ele? Quando que ele levantou para pegar uma água para você e você agradeceu a ele? Não é obrigação, né? O seu filho é um espelho. Ele vai te agradecer, ele vai te pedir desculpa de acordo com o que você faz. Né? Às vezes a Isabela e as duas brigam, ou ela me responde, eu falo com ela, quando que você me vê brigando com sua tia? Quando que você me vê a gente se pegando, discutindo, batendo boca ou querendo uma agarrar no cabelo da outra? Você não vê isso. A pessoa, quando a gente era criança, a gente ficava. Mas a gente é adulto hoje, então eu falo com ela, você vê? Você vê eu discutindo com sua tia? Você vê eu faltando respeito, né, com a sua avó? Você me vê falando alguma coisa que, com a sua avó, gritando, achando que eu posso responder ela? Eu adulta, minha mãe já deu na minha cara, gente. Eu casada. A minha mãe já deu na minha cara. Ela fiquei fazendo essa cara aí, mas você não se engane com ela, não, tá? Ela já deu na minha cara, eu casada. Ela já bateu na minha irmã casada. Que pra ela não tem isso, não. Entendeu? E eu falo isso com elas. Essa semana, Isabela queria ir na festa de degredo aqui, bateu no pé que ela queria ir no sábado na festa. E eu falei que não ia, que não ia, que não ia. E ela ficou batendo no pé. Sabe o que ela me respondeu? Que ela vai crescer. Pra ela ir poder ir pra festa sozinha. Aí eu primeiro olhei. A vontade foi de rir, porque eu lembrei que eu fazia isso com a minha mãe. Mas depois eu falei com ela assim: quem você pensa que você é pra você crescer e você ir pra festa sozinha? Mas eu vou fazer 18 anos, eu vou trabalhar. Eu falei assim, minha filha, enquanto você morar debaixo desse teto construído pelo seu pai e pela sua mãe, você não vai sair para lugar nenhum. Aí o pai estava perto e falei, fala agora aí. Casa, minhas regras. Só faltou você falar isso, né? Claro, não, eu aprendi, né? Eu falei com ela assim, Thiago, fala com ela aí. Quando que sua mãe deixou você ir pra festa de degredo sozinho? E olha que você morava aqui. Aí ele, né, não gosta de contrariar o bebelô dele, falou assim, eu não ia sozinho, não. Mas, quer dizer, tem 13 anos, né? A gente não pode esquecer que a gente teve essa idade. Eu respondi a minha mãe assim. E a minha mãe me corrigia assim também, né? A gente tem que ter sabedoria para falar com eles, né? Mas não esquecer a nossa posição de pais e mães. Não deixe para os outros a responsabilidade de cuidar do seu filho. Como a pastora Carol falou nesse dia, não entrega seu filho para Deus, não, porque ele não pediu, não. Eu entreguei na mão de Deus, está me dando muito trabalho. Você entregou na mão de Deus, se Deus carregar, porque você deu para ele. Se você me dá algo, eu posso fazer o que eu quero com ele, né? Me dá seu filho. Essa palavra é muito forte. Quem A pessoa não tem fala noção. não tem noção do que fala. Entendeu? Quando a gente entrega na mão de Deus, a gente está dando a liberdade para Deus fazer o que Ele quiser. E se ele levar? Entregar é você falar, Senhor,
Pode levar. Levar, gente, Deus pode tratar e levar. E aí, você está preparada para perder? Tá Aí quando Deus preparada? joga um mês no hospital para tratar, chora, implora, mas não já entregou para Deus? Que a gente tenha essa sabedoria, que a gente honre mais os nossos pais, né? Que a gente ensine os nossos filhos também a ter honra, que a gente, né, quebre esse ciclo, né? Ah, porque eu fui tratada assim, eu fui criado assim, eu aprendi assim, né? Eu apanhei muito, mas eu apontava muito, irmãos, né? A minha mãe nem um carrasco, não. Eu era Porque triste. só conta que eu batia. Ninguém conta por que eu batia, porque eu era doida, sabe? Eu Eu- batia eu- à toa. Eu apontava muito, 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 muito. Minhas filhas não me puxavam em nada. Graças a Deus, eu louvo a Deus todos os dias, sabe? O pequenininho é que ele parece que ele vai ser mais coisa. Porque é menino também, né? E antigamente não tinha esse negócio de menino e menina, não. Menina era terrível também. Mas eu vejo as meninas mais calmas. Até porque não fica na rua, então dá pra me segurar mais. E a minha mãe trabalhava muito, então eu ficava muito na rua. E foi algo que eu quis quebrar também, como quando eu virei mãe. Eu trabalhei quando a Isabela era pequena e teve um momento que eu falei, não, não quero mais, não vou mais trabalhar. Você tem que tirar, eu falei, olha, não vou mais trabalhar porque eu vou cuidar dela. A minha função vai ser cuidar dela. E porque eu sentia a falta, irmãos. É isso que eu tô falando aqui. A minha mãe nunca pôde ir a uma reunião escolar, a minha mãe não podia ir a uma festa, mas eu sei e sabia, porque se minha mãe não saísse para trabalhar, para fazer o alimento, eu morria de fome. E muitas das vezes já passamos necessidade, sim, de não ter nem o que comer dentro de casa, porque ela precisava trabalhar. Mas aí, quando eu cheguei na minha vez, eu vi que se a gente podia dar conta de só Tiago trabalhar e eu fazer a minha parte como mãe para ser diferente daquilo que eu vivi, eu quis fazer. Né? Muitas pessoas criticam, muitas pessoas, mas fulano trabalha, fulano tem filho e trabalha. Eu já ouvi muito, gente, já ouvi tanto isso, só que eu tenho a minha consciência do que eu quero para minha vida, para a vida das minhas filhas. E como eu sempre falei, quem está sustentando e pagando as contas não está reclamando. Então, eu evito dar até ouvido para quem reclama de fora, né? Então que a gente entenda isso, que a gente possa quebrar isso, né? Nossa, eu não sou carinhoso porque eu nunca tive carinho. Faça diferente, né? Seja mais carinhoso, você vai ver que seu filho vai ser diferente, né? E se você não teve, procure olhar com os olhos, né, diferente, né? Se sua mãe não te deu, né? Por que que a sua mãe não te deu, né? O porquê que ela não foi daquele jeito, né, que você queria que ela fosse, né? Teve o passado da pessoa, né? Às vezes o seu pai, né? O meu pai não liga para nada, meu pai não me dá amor, meu pai não me dá. Mas como que o seu pai foi criado, né? Como? Porque às vezes ser criado pelo pai e pela mãe não é, mas foi criado pelo pai e pela mãe. Mas só a pessoa sabe a criação que teve. Às vezes nunca teve um carinho, né? Nunca teve um incentivo. E aí a gente quebrar isso, né? A gente ser diferente e honrar os nossos pais, independente disso, porque Deus não diz, né? Como a minha mãe própria falou, Deus não manda a gente honrar só quem fez por nós, quem nos amou. É honrar independente. E é tão, né? Tão importante honrar o pai e mãe, que é o mandamento que existe, né? Com promessa. O Senhor deixa o mandamento, mas ele deixa a promessa, né? Porque não tem como a gente honrar a Deus se a gente não honrar nossos pais. Não existe um homem de Deus que você vê ali falar, pregar, ser usado, dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, se ele não honra o pai e a mãe dele. Começa por aí. Se você vê um homem, um servo de Deus, uma mulher de Deus, que abre a boca, que isso, se não honra o pai, se não honra a mãe, né? Se vive uma vida, né? Se não honra nem a própria família, você pode ter certeza que Deus nem está recebendo. Porque a gente tem que amar, né? Como a própria palavra diz, como que você ama a Deus que você não vê, se você não ama a quem você vê? É impossível. É impossível você amar a Deus, que nós nem vemos, se eu não consigo amar, né, quem eu vejo. Amar principalmente quem te deu a luz, né? Você não consegue amar uma pessoa que levou 9 meses. Gente, nós somos mães, 9 meses sofrendo ali. Né? Uma dor abençoada para botar para fora, para quem teve normal. Eu tive quase normal, senti as dores, mas não nasceu normal, não. Mas senti as dores, sei o que é, né? Noite sem dormir, tanta coisa que a pessoa passa para depois um filho ser tão ingrato, né? De virar as costas, né? Por causa de um erro, né? Condenar a pessoa, porque quando você vira as costas para a pessoa por causa de um erro, você está condenando aquela pessoa. E se Jesus, né? E se Deus virasse as costas para nós
por causa de um único erro nosso, que nós seríamos, né? Porque ele é pai também. E se ele vira as costas para nós por causa de um erro, né? A nossa misericórdia, a gente não é, se a gente se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. E se a gente não tem misericórdia com o próximo, como que a gente quer que Deus tenha misericórdia para com nós, né? Conosco. Então é a palavra abençoada, né? Falamos a beça, eu falei a beça, me perdoa. Mas nós falamos da palavra do Senhor e louva a Deus por isso, né? Se a gente não falar demais, não é a gente, né? Então pode falar aí, pode fazer oração. Eu acho que até hoje, né, são 30 dias, né? E todos os dias Deus tem falado poderosamente, porque a misericórdia dele é tão grande para nossas vidas que ele está usando pessoas, né? Assim como tem você, a gente sabe que tem mais pessoas, né? Deus, a misericórdia dele é tão grande que ele está usando pessoas, né, para usar as redes sociais, né, para alcançar vidas, né? Ontem nós saímos de um encontro que foi algo surreal, gente. Surreal, foi algo surreal aquele encontro. Foi um encontro que eu falei assim, ó, as pessoas às vezes acham que tem que ser num lugar tal, tem que ser assim, tem que ser assado. E Deus, ele numa coisa simples, Deus fez algo surreal, foi algo extraordinário. E nós vimos pessoas, entendeu? Pessoas se renderem de uma forma que a gente nunca viu. Porque a gente, né, acha que tá tudo bem, tá tudo perfeito. E quando você se confronta, fica face a face com Deus, você vê que tá tudo errado. Você precisa se consertar, entendeu? E nesses 30 dias foi isso que Deus fez aqui. Eu não escondo, como a missionária Adriana diz, que eu amo o livro de Provérbios, porque ali Deus deixou tudo escrito, tudo. Como a gente deve se comportar como esposa, como o marido deve se comportar como marido, como criar seus filhos, como os filhos devem se comportar, o que é ser uma mulher virtuosa. Tudo Deus deixou ali, respeitar pai e mãe, até como trabalhar, Deus nos ensinou. Deus nos ensinou a ser como a formiga. Por quê? Porque a formiga não tem patrão, a formiga não tem general, a formiga não tem nada, ela simplesmente trabalha sem precisar que alguém fique ali, ó, vai, faz. Então, Deus, ele é tão lindo, mas tão maravilhoso, que ele deixou tudo. Por isso que ela fica mexendo, que eu amo o livro de Provérbios. Mas eu amo mesmo, porque, gente, quando ele é muito lindo. Eu tinha na minha cabeça que o livro que ensinava era o livro de Tiago. Quando eu era convencida, né? Então eu achava que o livro de Tiago era o livro que ensinava. Só porque fala. E nós vamos entrar no Tiago. Eu amo Tiago. Porque antes, como diz a diaconisa Gary, tia, qual o livro que a senhora não ama? Um dia olha, eu tô estudando juízo. Olha, mas que livro tá. Tia, sério, tia. Oi, qual o livro que a senhora não ama? Eu falei, não encontrei ainda não. Eu não encontrei ainda não. Então, aí um dia me apresentaram o provérbio, falaram assim para mim, foi até Laudo, falou assim para mim, ó, você já leu o livro de provérbio? Aí eu, já, tipo assim, já, né? Mas já, né? Aí, estuda o livro de provérbio, que você vai ver que é aonde existe a sabedoria. E eu comecei a estudar o livro Provérbio. Olha quanto tempo faz isso, né? E eu comecei a estudar o livro Provérbio. Comecei a fazer propósito, 31 dias, livro de Provérbio. E eu comecei a ver que realmente é um livro muito cheio de sabedoria. Um confronto do tolo com o sábio. Ali ensina o que é ser tolo e ensina o que é ser sábio. Então é muito surreal esse livro. E foi algo de Deus mesmo, isso aí, porque ali tem tudo o que nós precisamos. E eu agradeço muito. Verdade. E eu agradeço muito a Deus, né, pela misericórdia, por ter tido a oportunidade de passar, de fazer parte desse projeto.
Então vamos orar, vamos terminar, porque aqui só está a carne, aqui só está pela graça e misericórdia. O É isso que Espírito eu ia falar, gente. A gente entra para fazer, gente, todo dia uma luta, todo dia a minha carne grita tanto para mim não fazer, a gente tem noção, né? Volta a dormir, tem dias que a noite, nossa, por mais que ele durma a noite, né, não espante, mas eu acordo muitas das vezes e depois eu não consigo dormir, né? Ou ele vem para a cama e aí ele sacode, bate, e aí a gente não dorme direito. Então, todos os dias é uma luta, né? Ontem foi isso com a irmã Cássia, ontem foi domingo, né? É o dia que a gente quer dormir até mais tarde, né? E a gente vir fazer. Mas, irmãos, quando eu começo, eu já começo, eu dou risada quando eu vou botar a capa aqui, eu dou risada sozinha, porque quando eu abro, o Instagram sempre pega a capa. Então ele mesmo bota a capa. Se vocês verem a minha cara na capa, é a coisa mais surreal do mundo. Eu não sei nem como é que as pessoas entram aqui pra ficar olhando pra minha cara. Porque é pela palavra mesmo, sabe, gente? É por amor à palavra. Porque se for pra olhar pra minha cara, ninguém nem entra. Eu acho que é por isso que o povo entra e sai, porque até se assusta. Mas quando a live tá para acabar, né? Aí eu sempre vou puxar a foto para me botar no story, sempre lá para trás. Porque a gente já tá, né, com outra fisionomia, a gente já tá. Aí gente, eu gosto muito de dormir, né? Se existisse um sobrenome preguiça, talvez o meu seria, quem me conhece sabe que eu amo dormir. E eu tenho pavor de acordar cedo, gente. Mas eu acordo porque eu tenho que fazer comida, mas eu sempre, né, voltava a dormir, né? Desde Paulinho, coisa que eu voltava a dormir e tinha dias que não. Só que eu já não consigo voltar a dormir mais. Eu venho, faço. O Senhor renova tantas nossas energias, né? Que eu, até mesmo quando eu volto deitar, eu custo a voltar a dormir, né? Eu fico ligada ali, demora um tempo, e aí o Senhor continua falando, né? E aí eu tô na internet, o Senhor, né, me dá direção para mandar uma mensagem, para falar alguma coisa. Mas eu vi a Thalita Malafaia nesse dia falando que até o relacionamento dela com o esposo dela mudou depois dela aprender a fazer o devocional, porque, né, é uma pessoa que dá para você se inspirar, os devocionais, né, que a Thalita faz, é maravilhoso. E aí eu vi ela falando que até o relacionamento dela com o esposo dela mudou, porque ele sempre foi um homem de acordar muito cedo e ela sempre foi muito minhoca. Então, muitas das vezes ela não levantava nem para tomar o café da manhã com ele. E depois que ela passou a fazer o devocional, ela passou até a sentar para tomar um café com o esposo. Olha quanto o nosso relacionamento com Deus muda, né, a gente como pessoa, muda o nosso jeito de tratar as pessoas, né? Não tem como você ter uma intimidade com Deus e você tratar o seu próximo como qualquer coisa, como qualquer pessoa. Não tem como. Se você tem uma verdadeira intimidade com Deus, se você está buscando aperfeiçoamento, o Senhor vai te aperfeiçoando. Claro que vai ter as lutas, né? Vai ter a dificuldade de você lidar com as pessoas, porque nós temos essa dificuldade, mas o Senhor vai moldando. Então eu louvo a Deus por todos que passaram por aqui, né? Amanhã a gente encerra esse ciclo aí do Provérbios, mas, né, desde o início o Senhor me deu Provérbios e agora no decorrer o Senhor tem me dado o Tiago. E eu tenho falado, né? Até falei com o Senhor que Tiago é tão pequenininho, né? Eu queria um livro maior para poder ter mais mulheres falando a respeito. Mas, e o Senhor tá batendo na tecla Tiago, então vai ser Tiago, né? A gente vai aí, tá chamando as irmãs que já estiveram aí com a gente para estar entrando no Tiago. Depois a gente, né, vou estar orando ao Senhor para o Senhor dar direcionamento a outro livro para a gente estar entrando e nós não vamos parar, né? Ainda que a carne grite e a vontade seja de não fazer, irmãos, que eu não vou ser hipócrita, não, né? Você iniciar é fácil. Você chegar até o final é que é mais complicado. E por isso que todos os dias que eu entro, eu falo, gente, o Senhor nos sustentou 28 dias, 25 dias, 26 dias, porque é difícil. Quem já fez propósito longo sabe que é bem na retinha final é que o inimigo mais batalha. E a própria palavra diz que quando Jesus teve fome, o diabo foi até ele, né? É quando a gente, né, chega naquele nosso limite, é que o diabo vem, ó, para aí, né? Pra quê? Tá sendo mais cansativo, não sei o quê. Mas a gente tá aqui, né? O Senhor nos honrou aí até o final. Todo mundo, né, que pôde estar, esteve com a gente até o final. Então, louva a Deus por isso. Então, pode orar. Fique à vontade, senão a gente vai levar mais 2 horas aqui hoje. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa linda oportunidade. Quero também, Senhor, pedir para que o Senhor tome as nossas vidas em tuas mãos. Senhor, nos guarda, nos proteja, livra-nos, Senhor, de todo mal. Senhor, que esse dia seja um dia proveitoso, que não seja, Senhor, um dia qualquer, mas que o Senhor venha, meu Pai,
poder nos usar nesse dia, Senhor. Que o Senhor venha colocar pessoas em nossos caminhos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, falar aquilo que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos dar o que o Senhor tem nos dado pela manhã, que nós podemos passar o que o Senhor nos deu durante esse final de semana, que não seja algo que seja só para nós, porque quando o Senhor nos dá, é para que nós possamos passar. Então, que o Senhor venha, que nós venhamos ser, meu Pai, vasos de honra em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida da Camila em Tuas mãos, a vida da família dela, que o Senhor continue, Pai, usando ela poderosamente, Senhor, que ela venha ser sempre esse vaso de honra em Tuas mãos, porque a honra é Tua e a glória é Tua, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também entrego cada um, meu Pai, que está nessa live, que o Senhor visita a família, visita, meu Pai, cada coração. Senhor, nós só conseguimos ver aquilo que os nossos olhos físicos conseguem enxergar, mas o Senhor vê além, o Senhor vê o coração, o Senhor sonda, meu Pai, ossos e medula. Então, que o Senhor venha, meu Pai, sondar cada coração que se encontra aqui. Sonda aqueles também que vão assistir depois, Pai, porque vai ser tudo direcionado a eles, pelo Senhor. Então, que o Senhor, meu Pai, leve a cada um que precisa ouvir esta palavra, porque a Tua palavra não vai e volta vazia. É o que eu te peço em nome de Jesus. E mais uma vez, obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua misericórdia, Senhor. E obrigada por esse amor que o Senhor tem por nós, mesmo sem merecer. É isso que eu te peço em nome de Jesus. E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, Pai. Concordância com a Tua serva, Pai. Eu quero te agradecer, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossos meios. Obrigado, meu Deus, por estar usando, meu Pai, essas mulheres abençoadas, Pai, mulheres que o Senhor escolheu, que o Senhor tem separado para estar aqui conosco, meu Pai. Que o Senhor continue usando a Tua serva, meu Pai, trabalhando na vida dela, guardando, livrando de todo mal, repreendendo toda, meu Pai, levante do adversário contra a vida dela, guarde, meu Pai, e livra de todo mal, meu Pai. Toma, meu Deus, cada um que aqui esteve em suas santas mãos, Pai. Guarde cada um, meu Pai. Continue falando conosco, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. A minha palavra, meu Pai, tem sido só gratidão. Gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio, meu Pai. Muito obrigado, Pai, por estar, meu Pai, no controle de todas as coisas sempre, meu Pai. Porque sabemos que nada, meu Pai, é conforme a nossa vontade, o nosso querer. Tudo, meu Pai, é pelo Senhor, tudo é para o Senhor, meu Pai. Então, continue, meu Pai, nos guardando. Eu te peço, meu Pai, nos livra de todo mal, Pai. Repreenda, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que têm vindo, meu Pai, contrário, meu Pai, aquilo que o Senhor tem direcionado, meu Pai. Todo aquele, meu Pai, que tem entrado, meu Pai, só no intuito, meu Pai, de ver, para estar falando, para estar criticando, meu Pai. Venha cair por terra, meu Deus. Porque, meu Pai, a palavra é sua, meu Deus. A obra é sua e nós não estamos vindo aqui, meu Deus, para estar falando nada da boca para fora, meu Pai. Nós estamos aqui para fazer a sua vontade. Então, continue nos guardando, meu Deus, eu te peço, meu Pai. Aquebranta, meu Pai, os nossos corações. Os corações, meu Pai, daqueles, meu Pai, que têm estado, meu Pai, contritos, meu Pai. Aquebranta, meu Pai. Nos dê, meu Pai, mais um dia abençoado, uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e já te agradeço com a certeza da nossa vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Bom dia, Pai do Senhor, para todos que estiveram aí. Eu não vou ver os comentários, porque nós já ultrapassamos o horário. Mais tarde tem mais, tá? Hoje é segunda-feira, nós temos a nossa live aí mais tarde, né? E continue orando, gente, pela nossa vida, né? Orem aí pela minha vida. Vamos ver o que vai ser mais tarde, né? Porque ainda não tenho confirmação, mas vai ser feita a vontade do Senhor, né? Então, que a gente continue aí, né? Em espírito de oração. E até mais tarde, né? Mais tarde eu vou estar aparecendo aqui de novo com essa carinha de lua aqui para vocês, tá bom? Então, muito obrigado para a senhora ter entrado. Muito obrigado por estar aí, né? Entrando para estar trazendo a palavra do Senhor. Né, eu agradeço de coração, né, pelo apoio, por estar vindo aqui, e agradeço também aos irmãos que têm entrado aí todos os dias de manhã com a gente, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Bom dia. Tchau, paz. Amém. Tchau.